Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês. Já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai Celestial pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Fiquem à vontade, compartilhe os conteúdos deste canal, deixe seu like, deixe seus comentários, que é muito importante. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o Espírito que comunicava, o Espírito que comunica. Esse é o tema da mensagem. O Espírito que comunicava e o Espírito que comunica. Meus irmãos, a palavra de Deus, eu falo Deus porque foi essa palavra que chegou para nós na nossa língua portuguesada, mas nós sabemos o nome do Criador verdadeiro, Yahweh. Então, a palavra de Deus, infelizmente, muitos ainda não entenderam o que é a palavra do Eterno, a palavra de Yahweh. Então, para muitos ainda que não aprenderam, eles vivem aí de forma como escravos de homens, de dogmas, onde os homens acham, ou seja, onde os homens estão liderando essas vidas com suas normas, né? Onde as pessoas não têm o entendimento verdadeiro desse evangelho. Então, para muitos ainda não aprenderam e acham que conhecem a palavra. A palavra de Deus, ela é espírito. É um comunicado, é uma notícia. Ou seja, o Criador, dirigindo-se a Adão, ele disse: no dia em que tu comeres, Adão, tu vai ter o conhecimento. Então, meus irmãos, observem que Adão comeu e ele desobedeceu, foi um ato de desobediência, e aí veio a ofensa. Deus não passou, nesse contexto aqui, desde o início, Deus não passou um comunicado num papel escrito, num livro, entendeu? Não existia isso. Então, observe que não foi num papel escrito que Deus se comunicou com Adão. De forma alguma. Não existia apostilas, nem livros, etc, etc. Então, Deus comunicou-se com Adão. Nesse contexto, Adão não tinha livros, não tinha nada. Tinha a palavra. Então, o Espírito é a mensagem. É a palavra, é a comunicação. Desculpe. Então, veja. No ministério de Cristo, o Cristo da carne, Jesus, eu falo Jesus porque a gente sabe que é Yahusha ou Yeshua, né? Em João capítulo 6, versículo 63, o Jesus de Nazaré, ele diz: o Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, observe, meus irmãos, que as palavras que Yeshua e Yahusha anunciava era espírito, era uma comunicação, era um anúncio, era um ensinamento.
E o apóstolo Paulo, ele recebeu do Cristo ressuscitado o quê? A pergunta é, o que foi que Paulo recebeu? Será que Paulo recebeu uma apostila? Será que Paulo recebeu livros? Não. O apóstolo Paulo recebeu do Cristo ressuscitado o Espírito, o entendimento, a metanoia, as boas novas, o evangelho da graça, a comunicação, o anúncio do evangelho das boas novas. Então, o evangelho da graça que trazia descanso, repouso e paz. Então, foi isso que o apóstolo Paulo recebeu. Onde essa palavra do evangelho chega, onde ela cai em boa terra, ela traz vida, ela vivifica. Então, observe que em 2 Coríntios capítulo 3, vamos lá, agora depois da cruz, no ministério do apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fala. No capítulo 3, versículo 6, ele diz, olha, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo está se incluindo e falando ali para os irmãos de Coríntios. Não da letra, mas do espírito, do entendimento, do evangelho da graça. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Observem que o apóstolo Paulo trouxe essa palavra que foi revelada ao apóstolo Paulo, que vivificava. Se você observar em Gênesis, já anunciava que viria um justificador. Sim, se referindo a um espírito, se referindo a uma mensagem, a Jesus. Em Gênesis 3,15, fala da palavra, da semente, da mulher. E nesse contexto, após a queda do primeiro Adão, a expressão descendência ou semente da mulher se referia a Jesus Cristo, o descendente prometido que destruiria o poder do diabo, do opositor, entendeu? Então, através da sua morte e ressurreição, esse diabo, que não quer dizer aqui ser espiritual, como muitos dizem aí, mas aqui é outra mensagem, eu não vou me parar aqui, o foco aqui não é o diabo, o foco aqui é a mensagem que eu estou querendo passar, é a aplicação da palavra. Então veja, o descendente prometido, ou seja, essa semente ou descendência, entendeu? De Abraão, trouxe a bênção da justificação a todas as nações da terra, se referia a Cristo. Vejam Gálatas 3, no versículo 16. Gálatas 3, no versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para aqueles irmãos ali da Galácia. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, observem que o evangelho, a comunicação, a mensagem do Espírito já estava sendo divulgada ali pelo apóstolo Paulo. Entendeu? Então, o descendente prometido aqui, ou seja, essa semente ou descendência de Abraão, trouxe a bênção da justificação a todas as nações. E se referia esse descendente a Cristo. Então nada poderia invalidar a promessa. Nada poderia invalidar a promessa. Lá em Gênesis 49, versículo 10, Jacó no leito de morte, ele fala de Siló, se referindo a um justificador, entendeu? Então se referia a uma profecia, ali era uma profecia messiânica, claro, sim, mas se referia ao justificador, o rei que viria da linhagem de Judá. Todas as nações obedeceriam. Sim, então, meus irmãos, existia uma promessa de um libertador que viria da descendência de Abraão. Porém, saiu da descendência da mulher, Eva, onde iria desfazer o dano do pecado. O plano de Deus de justificação em Cristo
Então, o Espírito comunicava que o reino viria. O Espírito, a palavra, a mensagem, comunicava, anunciava que o reino viria. E hoje? Hoje, o Espírito, a palavra, comunica que o reino já veio. Oh, glória! Onde tudo se cumpriu nele. Então, observe que o Espírito que vivificava era o entendimento da palavra, era a mensagem das boas novas, era a comunicação, o anúncio, o testemunho desse evangelho. O Espírito que vivificava era o entendimento da palavra. Quando eles entendiam a palavra, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios, né, da novidade, do novo entendimento, metanoia, ressurreição de mente. Eles estavam, então, e quando eles não entendiam a mensagem, eles estavam em outro entendimento. Eles anulavam o evangelho da graça. O Espírito era a doutrina, o evangelho da graça, o novo entendimento, a palavra. Quem era guiado pelo Espírito era guiado pela palavra, pelo entendimento, pelo evangelho das boas novas. Não estava debaixo da lei, não ficava mais debaixo da lei, porque estava cheio desse entendimento. Era isso que o apóstolo Paulo queria passar para eles, queria formar a mente deles. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Quem é que mostrava que tudo se cumpria em Cristo? A não ser o evangelho, o Espírito, essa doutrina, a comunicação que vinha através do evangelho. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 14, olha, Romanos capítulo 10, vamos lá, Romanos capítulo de número 10, olha o evangelho sendo anunciado. Ele diz aqui no capítulo 10, no versículo 14 e 15, diz assim, ó, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui é no contexto do apóstolo Paulo, porque o evangelho foi pregado ali a todas as nações, ali circunvizinhas de Israel. Aí ele diz assim, e como pregarão se não forem enviados? E como pregarão? Pregarão o quê? O evangelho, meus irmãos. Anunciar as boas novas. Porque nele eles tinham sido vivificados. O evangelho trazia vida para eles. Então, Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, tendo nele crido em quem? Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, em quem também vós, Paulo escrevendo para os irmãos de Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, qual era? Que palavra da verdade era essa? Era o evangelho. Era o evangelho das boas novas, das boas notícias, que trazia paz, descanso, que trazia repouso. Então Paulo diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja, a comunicação do evangelho estava sendo anunciado, estava sendo comunicado. O Espírito que comunicava. A palavra é Espírito. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, meus irmãos, observem que maravilha é essa. O evangelho, o entendimento, mostra que tudo se cumpriu em Cristo. O evangelho mostrava que tudo se cumpriu em Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o evangelho anunciando. Olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles tinham que crer. Volto a falar, não era que o crer é uma condição, é uma condicionalidade dentro do evangelho da graça, não. Mas eles tinham que crer, porque o ato de Cristo na cruz veio antes do crer deles. Então, meus irmãos, observem, o evangelho estava anunciando. Após ouvir o evangelho da verdade,
Então, eles, tendo voz crido no Evangelho, eles acreditavam no que Cristo fez através da mensagem, da comunicação, do anúncio do Evangelho da Graça pregado pelo apóstolo Paulo. Então, desde a promessa da semente que traria justificação e salvação, desde o início, em Gênesis 3,15, se refere ao proto-evangelho, ou seja, as primeiras boas novas. Claro que alguém pode dizer assim, mas aí era uma promessa, era uma profecia, claro, mas já anunciava as boas novas que viria aquele, o descendente da mulher, e esmagaria a cabeça do inimigo, do opositor, se referindo a Cristo. Então era uma predição do Evangelho da Graça, se referindo ao descendente prometido. E essa promessa se cumpriu em Cristo, onde ele se tornou carne, né? Lá em Hebreus 2,14 diz, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele veio também participar das mesmas coisas. Então, o proto-evangelho, quer dizer, do grego é proto, primeiro evangelho, boas novas, se referia à primeira mensagem profética da salvação em Cristo Jesus. Era uma profecia, mas já era anunciado algo de bom que viria desfazer o pecado que havia, né, acontecido, tinha entrado no mundo através do primeiro Adão. E o segundo Adão trouxe vida e vida com abundância. Então, observem que o Evangelho da Graça estava sendo anunciado. Então, o Espírito que comunicava e o Espírito que hoje comunica, o Espírito anunciava, a palavra era anunciada, o Espírito que trazia vida, dava vida, trazia descanso, trazia paz, trazia repouso. E hoje a gente está anunciando, o Espírito, a palavra anuncia que tudo já se cumpriu em Cristo. Tudo já aconteceu, tudo já foi feito. Estamos vivendo o reino em nós. O Pai está em nós. Então a palavra é Espírito, boas novas, boas notícias. E essa palavra, que é Espírito, que é o próprio Deus dentro de nós, ela está em nós. Ela está em nós. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar. O Espírito que anunciava a palavra, o entendimento que anunciava. E hoje o Espírito que anuncia que tudo já aconteceu. Tudo foi consumado. Amém? Saudações de paz.